Imagine perder tudo: família, lar, esperança. Noemi, uma mulher marcada pela dor, vê sua vida desmoronar com a morte do marido e dos filhos. Ruth, uma jovem moabita, decide abandonar tudo para seguir sua sogra, rumo ao desconhecido. Duas mulheres, solitárias, vulneráveis, enfrentando um futuro incerto. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o início de uma história surpreendente. O que levou Ruth a tomar essa decisão tão ousada? Como a dor de Noemi se transformaria em redenção? O destino dessas duas mulheres estava ligado a algo muito maior, algo que mudaria a história para sempre. Acompanhe essa jornada de fé e descubra a verdade oculta por trás da história de Noemi e Ruth. Uma história de sacrifício, esperança e um plano divino que ninguém poderia imaginar. Noemi nasceu e cresceu em Belém de Judá, uma cidade pequena, mas de grande significado para o povo de Israel. Seu nome, que significava agradável ou doçura, refletia sua natureza gentil e sua fé em Deus. Desde jovem, Noemi aprendeu sobre os costumes e as tradições do seu povo, vivendo conforme os mandamentos da lei. Seu marido, Elimeleque, era um homem respeitado, com posses e terras em Belém, e juntos formavam uma família feliz e próspera. Tiveram 2 filhos, Malom e Quiliom, a quem criaram com dedicação, ensinando-os a seguir os caminhos do Senhor. No entanto, os tempos de fartura não duraram para sempre. Uma terrível fome assolou a terra, trazendo miséria e incerteza para o povo de Belém. Os campos secaram, o gado definhava, e muitos começaram a partir em busca de sustento. A fome era um castigo severo, e cada dia se tornava mais difícil prover o necessário para a sobrevivência. Com o coração pesado, Elimeleque tomou uma decisão drástica: abandonar sua terra e partir para Moabe, onde as condições eram melhores. A jornada foi difícil. Noemi não queria deixar Belém, mas não havia escolha. Moabe era uma terra estrangeira, habitada por um povo que descendia de Ló, sobrinho de Abraão. Os moabitas eram conhecidos por sua cultura distinta e por adorarem deuses pagãos, como Quemos, algo que ia contra a fé de Israel. Ainda assim, Elimeleque acreditava que lá sua família teria uma nova oportunidade. Ao chegarem a Moabe, encontraram um lugar próspero, com terras férteis e colheitas abundantes. Aos poucos, começaram a construir uma nova vida. Elimeleque buscou formas de sustentar sua casa, e seus filhos cresceram naquele ambiente estrangeiro. Malom e Quiliom se adaptaram à nova terra, e com o tempo casaram-se com mulheres moabitas. Malom desposou Ruth, uma jovem trabalhadora, de coração puro e bondoso. Quiliom se casou com Orfa, uma moabita determinada e de espírito forte. Ruth vinha de uma família tradicional moabita e desde cedo aprendeu o valor do trabalho árduo. Criada para ser uma esposa dedicada, era disciplinada e humilde. Quando se casou com Malom, aceitou a fé e os costumes de sua nova família com respeito e curiosidade, criando um vínculo especial com Noemi. Seu coração era generoso e sua devoção à família logo se tornou evidente. Orfa, por outro lado, também era uma boa esposa, mas sua ligação com sua cultura e deuses moabitas era mais forte. Por um tempo, tudo parecia bem. Noemi, embora saudosa de sua terra natal, encontrou conforto na companhia de suas noras e na esperança de ver sua família crescer.
Mas a tranquilidade foi passageira. Sem aviso, Elimeleque adoeceu gravemente e morreu. A perda do marido foi um golpe devastador para Noemi. Agora, viúva e em uma terra estrangeira, ela se sentia desamparada. Ainda assim, encontrava força em seus filhos, Malom e Quiliom, que assumiram a responsabilidade de cuidar dela. Mas o destino guardava mais provações. O tempo passou e, para o horror de Noemi, seus filhos também adoeceram. Nenhum remédio ou prece pôde salvá-los. Em pouco tempo, Malom e Quiliom também morreram, deixando suas esposas viúvas e Noemi completamente sozinha. O luto pesava sobre ela como uma sombra e sua alma se encheu de amargura. Agora, sem marido e sem filhos, Noemi se via sem futuro em Moabe. Sua vida, que um dia fora cheia de esperança, se tornara uma sucessão de tragédias. Tudo o que lhe restava eram suas noras, Ruth e Orfa. Mas como poderiam 3 mulheres viúvas sobreviver em uma terra estrangeira? Noemi sabia que precisava tomar uma decisão, mas ainda não imaginava que o caminho à sua frente mudaria o destino de todas elas. O tempo passou em Moabe, e apesar do luto pela morte de Elimeleque, Noemi encontrou certo consolo nos filhos. Malom e Quiliom agora eram homens crescidos, e suas presenças eram o que mantinha Noemi de pé. A vida ainda carregava sombras, mas havia esperança. Seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e Noemi passou a conviver com elas, compartilhando suas tradições, suas histórias e sua fé no Deus de Israel. Ruth, a esposa de Malom, era uma jovem de coração puro e de espírito, e forte. Desde o início, ela demonstrou grande respeito por Noemi, ouvindo atentamente seus ensinamentos sobre o Deus de Israel. Mesmo sendo moabita, havia nela algo diferente, uma vontade genuína de compreender a fé de seu marido e de sua nova família. Seu amor por Malom era sincero e sua dedicação a Noemi crescia a cada dia. Orfa, esposa de Quiliom, também era uma mulher dedicada, mas sua conexão com sua cultura moabita era mais forte. Ela respeitava sua sogra, mas ainda mantinha suas crenças e seus laços com sua terra natal. Os anos se passaram e por um breve momento Noemi acreditou que talvez estivesse encontrando paz novamente. As colheitas continuavam fartas e a casa que construíram em Moabe trazia certa estabilidade. Noemi passou a ver em suas noras o futuro que a família poderia ter. Quem sabe, em breve, viriam os netos, e com eles a alegria retornaria de vez, mas essa esperança não duraria muito. Sem aviso, Malom adoeceu. No início parecia algo passageiro, mas os dias se transformaram em semanas, e sua saúde se deteriorava rapidamente. Ruth fez tudo o que podia, permanecendo ao lado do marido, cuidando dele com carinho e suplicando aos céus por sua recuperação. Noemi, já marcada pelo sofrimento, observava em silêncio, sentindo o medo rastejar pelo seu coração. Então, um dia, Malom faleceu. O golpe foi brutal. A dor em Ruth era indescritível. Noemi, que já perdera o marido, agora via um de seus filhos ser levado também. Mas antes que pudessem se recuperar dessa tragédia, outro desastre os atingiu. Quiliom, como se fosse puxado pelo mesmo destino cruel, também adoeceu, e assim como o irmão, partiu deste mundo. Noemi sentiu sua alma se despedaçar. A morte já a havia visitado antes, mas agora tudo o que ela tinha lhe fora tirado. Seu marido, seus filhos, não havia mais ninguém.
Apenas ela e duas jovens viúvas, igualmente destroçadas pela dor. O luto se instalou na casa. O silêncio se tornou pesado e cada dia era uma luta para continuar. Noemi se via agora como uma mulher vazia, sem futuro, sem herdeiros, sem qualquer esperança. Seu coração se encheu de amargura e sua fé começou a vacilar. O que restava para ela? Voltar para Belém como uma viúva sem filhos? Ficar em Moabe, onde só havia memórias dolorosas. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas enquanto refletia sobre seu futuro, olhava para Ruth e Orfa. Elas também haviam perdido seus maridos. Elas também estavam devastadas. Noemi não estava sozinha em seu sofrimento, mas o que poderia fazer agora? Sem filhos, sem terra, sem esperança. Noemi agora não tinha mais ninguém, a não ser duas mulheres que também carregavam suas próprias dores. Os anos em Moabe haviam sido duros para Noemi. O tempo não havia apagado a dor, apenas a moldara em um fardo pesado, tornando-a uma mulher marcada pelo sofrimento. Suas mãos, que um dia cuidaram da casa ao lado de Elimeleque, agora estavam vazias. Seus olhos, que contemplavam a alegria dos filhos, agora só viam lembranças. O luto se tornara uma sombra constante. Foi então que chegaram rumores de Belém. As terras de Judá, que antes padeciam de fome, agora floresciam novamente. A notícia se espalhava entre viajantes e mercadores. O Senhor visitou seu povo e trouxe pão à terra. Noemi escutou essas palavras e algo dentro dela despertou. Se o Senhor havia restaurado Belém, talvez houvesse um propósito para que ela ainda estivesse viva. Moabe não era sua terra, nunca fora. E ali, cercada por memórias e dor, sabia que não poderia continuar. Tomou sua decisão, iria voltar para Belém. Com poucas posses, Noemi se preparou para partir. Ruth e Orfa, suas noras, insistiram em acompanhá-la no início da jornada. Caminharam juntas por um longo trecho, mas a mente de Noemi estava inquieta. Olhou para as jovens ao seu lado e percebeu que ambas eram moabitas, estrangeiras que enfrentariam dificuldades em Judá. Com um suspiro, parou no meio do caminho e as encarou com tristeza. Minhas filhas, voltem para suas casas, que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como foram comigo e com meus filhos. Que Ele conceda a cada uma de vocês um novo lar e um marido para lhes dar segurança. As palavras saíram com dor, mas eram sinceras. Noemi não queria que suas noras enfrentassem a incerteza e a rejeição em uma terra que não era delas. Orfa chorou. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto abraçava Noemi com carinho. Sabia que sua sogra falava a verdade. Era jovem, ainda poderia reconstruir sua vida em Moabe. Com pesar, despediu-se e voltou, deixando Noemi e Ruth sozinhas na estrada poeirenta. Mas Ruth permaneceu. Noemi insistiu. Veja, sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Vá com ela, minha filha. Mas Ruth apenas a fitou com firmeza. Seus olhos brilhavam não de hesitação, mas de determinação. Então, com a voz carregada de emoção, declarou: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. As palavras de Ruth ecoaram pela estrada vazia.
Noemi sentiu o impacto da promessa. Não havia mais o que dizer. Ruth não voltaria para Moabe. Ela escolhera um novo caminho, um futuro incerto, uma jornada que não sabia onde terminaria. Silenciosamente, Noemi assentiu, e juntas seguiram para Belém. Ruth havia feito sua escolha, mas estaria preparada para o que a esperava em uma terra que não era sua? Antes de continuarmos, contamos com a sua ajuda. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para apoiar nosso trabalho e nos ajudar a compartilhar mais histórias bíblicas. Agora, vamos seguir com a emocionante jornada de Ruth e Noemi. O sol poente tingia o céu de tons dourados e avermelhados quando Noemi e Ruth finalmente chegaram aos arredores de Belém. O caminho fora longo, exaustivo e repleto de silêncios carregados de dor. Para Noemi, cada passo era um lembrete do que havia perdido. Para Ruth, cada passo era um mergulho no desconhecido. A cidade estava movimentada, pois era tempo da colheita da cevada. O cheiro dos grãos recém-cortados pairava no ar, misturado ao aroma de pão assado vindo das casas. Homens voltavam dos campos, carregando feixes nos ombros, enquanto mulheres conversavam em pequenos grupos, rindo e trocando notícias. Crianças corriam pelas ruas de terra, chutando pedras e brincando. Quando as duas mulheres passaram pelos primeiros grupos de moradores, os sussurros começaram. "Não pode ser!" Uma mulher murmurou, estreitando os olhos. "É Noemi?" Outra exclamou quase sem acreditar. Pessoas se aproximavam devagar, como se vissem um fantasma do passado. "Noemi voltou!" Uma voz ecoou. "Mas onde estão Elimeleque e seus filhos?" Noemi sentiu as palavras como punhais. Ela sabia que esse momento chegaria. Sabia que teria de enfrentar os olhares e as perguntas. Mas nada a preparara para a dor que as vozes causariam. Ela olhou ao redor e viu os rostos conhecidos de antigamente. Vizinhos, amigos de outros tempos, pessoas que haviam testemunhado sua partida de Belém ao lado do marido e dos filhos, cheios de esperança de um futuro melhor. Mas agora ela voltava vazia. As perguntas não precisavam ser feitas em voz alta, ela via a resposta nos olhos deles. Noemi parou no meio da praça, sentindo as pernas fraquejarem. O peso da dor era esmagador. Então, com a voz embargada, mas firme, ela declarou: "Não me chamem mais de Noemi, chamem-me de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Parti daqui cheia, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias." Um silêncio pesado se espalhou entre os presentes. Alguns baixaram os olhos, outros se entreolharam sem saber o que dizer. Ruth assistia a tudo em silêncio. Via a dor na expressão de sua sogra e sentia o impacto de suas palavras. Compreendia o peso do luto de Noemi. Mas o que mais doía era perceber que a mulher que amava como uma mãe não via mais sentido na vida. O burburinho crescia entre os moradores. Alguns cochichavam entre si sobre a moabita que acompanhava Noemi. "Quem é essa mulher? Ela não é uma das nossas. Por que uma moabita veio com Noemi?" Ruth sentiu os olhares sobre si. Alguns curiosos, outros desconfiados e outros claramente hostis. Ela sabia que não seria bem recebida facilmente. Belém não era sua terra e seu povo não era bem visto ali. Mas ela havia escolhido esse caminho e estava disposta a enfrentá-lo. A chegada das duas mulheres à cidade rapidamente se tornou o assunto do dia. Noemi, consumida pela tristeza, se recolheu em silêncio. Não demonstrava interesse pela cidade.
pelo reencontro com conhecidos ou pelo futuro. Tudo o que via era a escuridão de suas perdas. Mas Ruth via algo diferente. Havia um novo começo diante delas, e para sobreviver, ela sabia que precisariam de sustento. Havia campos sendo colhidos, havia trigo sendo armazenado, e havia uma tradição entre os hebreus que permitiria a uma estrangeira, se fosse ousada o suficiente, encontrar um meio de alimentar a si mesma e sua sogra. Noemi via apenas sombras e desolação, mas o destino de Ruth estava apenas começando, e os campos de Belém guardavam muito mais do que simples espigas de cevada. O sol já despontava no horizonte quando Ruth despertou. A luz dourada invadia a pequena casa, revelando os sinais da pobreza em que ela e Noemi agora viviam. Os móveis eram poucos e envelhecidos, e a comida escassa. A chegada a Belém não trouxera alívio imediato, e as palavras de Noemi ainda ecoavam na mente de Ruth. O Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Mas Ruth não se permitiria ser consumida pelo desespero. Se Noemi estava sem forças para lutar, ela o faria por ambas. Ela se levantou e olhou para sua sogra, que permanecia deitada, os olhos perdidos em pensamentos distantes. Noemi, preciso sair. Quero ir aos campos para recolher espigas. Talvez encontre alguém que me permita trabalhar. Noemi demorou a responder, mas por fim assentiu lentamente. Vá, minha filha, que o Senhor seja contigo. Ruth ajeitou seu véu, prendendo os cabelos, e saiu determinada. O dia prometia ser quente e o trabalho seria árduo, mas ela não hesitaria. As ruas de Belém estavam movimentadas. Homens iam e vinham carregando cestos, enquanto mulheres transportavam jarros de água. Mas Ruth seguiu diretamente para os campos nos arredores da cidade. Na terra de Noemi existia uma tradição entre os hebreus. Os pobres e estrangeiros tinham permissão para recolher as espigas que sobravam após a colheita. Era um ato de misericórdia, uma forma de providência dada por Deus ao povo de Israel. Ruth não sabia a quem pertencia cada campo, mas decidiu começar por aquele que parecia mais movimentado. Homens trabalhavam em fileiras, cortando os caules dourados da cevada e amarrando-os em feixes. Mulheres seguiam recolhendo as sobras. Ela se aproximou de um dos ceifeiros e com humildade perguntou: por favor, permitiriam que eu recolhesse as espigas que caírem no chão? O homem a olhou de cima a baixo, analisando-a. Ela era estrangeira, isso era claro. Seu sotaque moabita ainda estava presente e seu rosto não lhe era familiar. Mas ele deu de ombros. Faça como quiser, moça, mas não atrapalhe os trabalhadores. Ruth agradeceu e se afastou. Munida apenas de um cesto simples, começou a se curvar e recolher as pequenas espigas que encontrava. O trabalho era cansativo, mas ela se esforçava, determinada a levar algo para casa ao fim do dia. Horas se passaram e o sol se tornou abrasador. Ruth sentia o suor escorrendo pela testa e as costas doendo, mas não parava. Sua mente estava fixa em Noemi e na promessa que fizera. Então, sem saber, seus passos a levaram a um campo que pertencia a um homem chamado Boaz. Boaz era um homem respeitado em Belém. Rico, nobre e temente a Deus, era conhecido por sua generosidade com seus servos e por sua retidão. Naquele dia, ele chegou ao campo para verificar o andamento da colheita. O Senhor seja convosco, saudou ele seus trabalhadores. O Senhor te abençoe, responderam os ceifeiros.
Enquanto caminhava entre os trabalhadores, Boaz percebeu uma mulher que não reconhecia. Ela se curvava para recolher as espigas, seu rosto ligeiramente sujo de poeira e suor, mas sua postura era humilde e determinada. Ele se virou para o chefe dos ceifeiros. Quem é aquela moça? O homem coçou a barba antes de responder. É a moabita que voltou com Noemi. Chegou cedo e pediu permissão para recolher as espigas deixadas para trás. Desde então, tem trabalhado sem descanso. Boaz observou Rute por um momento. Ele já ouvira falar sobre a moça que abandonara sua terra e seu povo para acompanhar Noemi. O relato de sua lealdade já circulava entre os moradores de Belém. Intrigado, Boaz decidiu se aproximar. Rute não percebeu quando ele parou ao seu lado. Apenas sentiu uma sombra projetada sobre si e, ao erguer os olhos, viu um homem de semblante firme, mas gentil, olhando para ela. Ouve-me, minha filha, disse ele, sua voz calma, mas firme. Não vás colher em outro campo, nem te afastes deste. Permanece aqui com minhas servas. Rute piscou surpresa. Os homens não te molestarão, e quando tiveres sede, poderás beber da água que eles retiram. O coração de Rute acelerou. Ela não esperava tal gentileza. Tremendo, ela se ajoelhou diante dele. Meu senhor, por que achaste graça em mim, sendo eu estrangeira? Boaz sorriu levemente. Disseram-me tudo o que fizeste por tua sogra, como deixaste teu povo e vieste para esta terra. Que o Senhor te recompense por tudo e te proteja sob suas asas. Os olhos de Rute brilharam com emoção. Pela primeira vez desde a morte de Malom, alguém a olhava com bondade. Na hora da refeição, Boaz a convidou para comer junto com os trabalhadores. Ele próprio serviu pão e ofereceu-lhe vinho para molhar o pedaço seco. Rute sentiu um calor, diferente no peito, algo que não sabia nomear. Mais tarde, quando voltou ao campo, percebeu que os trabalhadores pareciam intencionalmente deixar cair mais espigas perto dela. Boaz havia ordenado que lhe facilitassem o trabalho. O dia terminou e Rute recolheu mais do que esperava. Com um sorriso tímido, abraçou o cesto cheio contra o peito e seguiu de volta para casa. Ela não imaginava que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. O sol já estava alto quando Rute, exausta, limpou o suor da testa e ergueu os olhos. Ela não havia parado desde que chegara ao campo. Seu cesto já continha uma quantidade razoável de espigas, mas ela sabia que ainda precisava de mais. Não por si mesma, mas por Noemi. Ela respirou fundo e continuou o trabalho. Os outros trabalhadores a observavam ocasionalmente, alguns com curiosidade, outros com indiferença. Era evidente que ela era uma estrangeira, uma moabita, alguém que não pertencia àquele lugar. Mas Rute não se deixou intimidar. Sua promessa a Noemi era mais forte do que qualquer olhar de reprovação. Foi então que, sem que ela percebesse, um homem chegou ao campo. Ele tinha uma presença imponente, mas ao mesmo tempo carregava um olhar sereno. Seu nome era Boaz, e aquele campo lhe pertencia. Boaz caminhou entre os trabalhadores, inspecionando a colheita. Ele era um homem respeitado em Belém, conhecido por sua integridade e temor a Deus. Seu coração era generoso e ele tratava seus empregados com dignidade. O Senhor seja convosco, saudou ele os ceifeiros. O Senhor te abençoe, responderam eles em uníssono. Boaz continuou andando, observando o trabalho árduo dos homens e mulheres que recolhiam as espigas. Mas então, algo chamou sua atenção.
No meio do campo, uma jovem trabalhava incansavelmente. Seu rosto estava sujo de poeira e suor. Suas roupas eram simples, mas havia algo nela que a tornava diferente. Sua postura era determinada, seus gestos eram cuidadosos, e ela não demonstrava sinais de desânimo, apesar do calor abrasador. Curioso, Boaz se virou para o chefe dos ceifeiros e perguntou: "Quem é essa jovem?" O capataz olhou na direção que Boaz indicava e assentiu, como se já esperasse aquela pergunta. "Ela é a moabita que voltou com Noemi. Veio cedo e pediu permissão para colher as sobras da colheita. Desde então, tem trabalhado sem descanso, apenas parando um pouco para descansar à sombra." Boaz manteve o olhar sobre Rute por um momento. Ele já ouvira falar sobre a moça que abandonara sua terra natal para acompanhar sua sogra. A história dela havia se espalhado entre os habitantes de Belém. Sem hesitar, Boaz se aproximou. Rute só percebeu sua presença quando uma sombra cobriu o chão à sua frente. Ela ergueu os olhos e encontrou um homem parado diante dela. Ele era mais velho do que ela, com feições marcadas pelo tempo e um olhar firme, mas gentil. "Ouve-me, minha filha", disse ele, sua voz grave, mas acolhedora. Rute piscou, surpresa, e imediatamente se pôs de pé. "Não vás colher em outro campo, nem te afastes deste", continuou Boaz. "Permanece aqui com minhas servas." Rute ficou imóvel, sem entender por que um homem como ele estava lhe oferecendo tal gentileza. "Segue as ceifeiras e não temas. Ordenei que os homens não te molestem, e quando tiveres sede, podes beber da água que eles retiram dos potes." Rute sentiu um nó na garganta. Não esperava um tratamento tão bondoso. Ela se ajoelhou diante dele com humildade. "Meu senhor, por que achaste graça em mim, sendo eu uma estrangeira?" Boaz a observou por um instante antes de responder. "Disseram-me tudo o que fizeste por tua sogra desde a morte de teu marido", disse ele. "Como deixaste teu pai, tua mãe e a terra, onde nasceste, para vir a um povo que não conhecias." Os olhos de Rute se encheram de lágrimas. Ele sabia, ele conhecia sua história. "Que o Senhor te recompense pelo teu trabalho", continuou Boaz. "Que sob as asas do Deus de Israel encontres refúgio, pois vieste buscar proteção nele." As palavras de Boaz penetraram profundamente em seu coração. Por um momento, ela sentiu que sua escolha de seguir Noemi, de confiar no Deus de Israel, não fora em vão. "Ache eu graça diante de teus olhos, meu senhor", disse ela baixando o olhar. "Pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, ainda que eu não seja como uma de tuas servas." Na hora da refeição, Boaz a chamou para sentar-se junto aos ceifeiros. Ele próprio lhe ofereceu pão e permitiu que mergulhasse no vinagre, um gesto que demonstrava respeito e aceitação. Quando terminou de comer, ainda sobrou comida e ela guardou para levar a Noemi. Depois disso, Boaz deu uma ordem especial aos seus trabalhadores: "Deixai cair algumas espigas para ela e não a repreendais." Os ceifeiros obedeceram e Rute pôde recolher uma quantidade muito maior do que esperava. Quando o dia terminou, seu cesto estava pesado, repleto de cevada. Ao anoitecer, ela retornou para casa, carregando a colheita do dia. Seu coração estava grato, mas também inquieto. Mas nem tudo seria tão simples para Rute. O sol já se punha no horizonte quando Rute voltou para casa carregando um avental cheio de cevada. O peso do grão pressionava seus braços,
mas era um peso que ela carregava com gratidão. O dia havia sido surpreendente. Ao sair naquela manhã para buscar sustento, ela não imaginava que encontraria tanta generosidade. Boaz, o dono do campo onde ela trabalhou, não apenas a permitiu colher entre os feixes, como também ordenou que seus trabalhadores a tratassem bem. Ele garantiu que ela tivesse o suficiente e até mesmo a convidou para comer junto com os ceifeiros. Nunca antes alguém em Belém a tratara com tanta consideração. Ao entrar na pequena casa que dividia com Noemi, encontrou sua sogra sentada perto da entrada, perdida em pensamentos. Desde que voltaram de Moabe, Noemi raramente sorria. A dor das perdas ainda a consumia, e sua esperança parecia murchar a cada dia. Mas quando seus olhos pousaram sobre Rute e a quantidade de grãos que ela trazia, algo mudou em seu semblante. "Minha filha, onde colheste hoje?" Noemi perguntou surpresa. "E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que cuidou de ti." Rute sorriu e colocou a colheita diante da sogra. "Trabalhei nos campos de um homem chamado Boaz," respondeu, sem perceber o impacto que aquele nome teria sobre Noemi. A viúva arregalou os olhos, seu rosto pálido ganhando um tom de incredulidade. "Boaz," repetiu, quase sem fôlego. Rute assentiu. "Sim, ele foi muito bondoso comigo. Mandou que eu ficasse junto com suas servas e garantiu que ninguém me fizesse mal. Também me ofereceu comida e disse que eu poderia continuar colhendo até o final da colheita." Noemi levou a mão ao peito, absorvendo as palavras de Rute. Por um instante, pareceu que a dor que a consumia recuava diante de um lampejo de esperança. "Esse homem é um dos nossos remidores," murmurou, olhando para Rute com uma expressão intensa. "Remidor?" A jovem moabita franziu a testa. Noemi inspirou profundamente antes de explicar. "Em Israel, existe uma lei que permite que um parente próximo assuma a responsabilidade de cuidar da viúva de um homem falecido, garantindo a continuidade do nome da família. Esse ato é chamado de redenção. Boaz é um dos que podem nos remir." As palavras ecoaram nos ouvidos de Rute. Ela sabia que sua sogra falava a verdade, mas o que aquilo significava para elas? Poderia Boaz ser a resposta para seus problemas? Nos dias seguintes, Rute continuou trabalhando nos campos de Boaz. A cada novo dia, percebia que ele a observava de longe. Boaz não era um homem jovem, mas carregava uma presença forte, um olhar sábio e gestos generosos. Os ceifeiros pareciam respeitá-lo profundamente, e sua bondade não se restringia apenas a ela. Ele era justo com todos. Os trabalhadores obedeceram fielmente à sua ordem de protegê-la. Quando ela passava pelo campo, sentia-se segura, algo raro para uma estrangeira em terra estranha. Noemi ficava mais atenta a cada detalhe. "Continua nos campos de Boaz," aconselhava a sogra, cada vez mais certa de que havia algo maior acontecendo. "Não vás a outro campo, pois aqui estás segura." Rute obedecia. Dia após dia, ia ao campo e colhia espigas entre os feixes. Os trabalhadores deixavam cair grãos propositalmente para que ela tivesse uma colheita mais farta. Quando sentia sede, os servos de Boaz permitiam que bebesse da água que eles mesmos retiravam do poço. Noemi, antes consumida pelo luto, começava a vislumbrar uma possibilidade. Boaz era bondoso, próspero e tinha o direito de remilás. Mas estaria ele disposto a fazê-lo? E mesmo que estivesse, havia outra questão. Boaz não era o parente mais próximo.
Enquanto Ruth trabalhava incansavelmente, sem imaginar os planos que se formavam na mente de Noemi, a viúva ponderava seus próximos passos. Ela sabia que não podia deixar essa oportunidade escapar. O destino começava a traçar um novo caminho para ambas, mas a estrada da redenção nem sempre era fácil. Ele é nosso remidor. Mas isso significaria redenção ou outra provação? A colheita chegava ao fim. O tempo dos ceifeiros nos campos de cevada e trigo estava quase completo, e logo chegaria a estação da debulha. Para muitos, aquele era um tempo de celebração e fartura, mas para Noemi era também um tempo de oportunidade. Desde que Ruth começou a trabalhar nos campos, Boaz demonstrara bondade e generosidade para com ela. Ele garantiu que ela colhesse o suficiente, ordenou que ninguém a molestasse e até a convidou para comer com os trabalhadores. Noemi via esses gestos como um sinal de que Boaz poderia ser mais do que um benfeitor. Ele poderia ser um remidor. Naquela noite, quando a luz dourada do sol se apagava sobre Belém, Noemi chamou Ruth para perto de si. Seus olhos brilhavam com um plano bem traçado. Minha filha, preciso encontrar um lar para ti, para que possas viver em segurança e prosperidade. Começou Noemi, segurando as mãos de Ruth. Boaz, com quem estiveste colhendo, é nosso parente próximo, um dos nossos remidores. Ruth já ouvira esse termo antes. O remidor era alguém que tinha o direito de resgatar as terras de um parente falecido, ou mesmo se casar com a viúva, garantindo que o nome da família não se extinguisse. O que queres que eu faça? Perguntou Ruth, sentindo a tensão na voz da sogra. Noemi respirou fundo e disse: hoje à noite, Boaz estará na eira malhando a cevada. Tu te lavarás, te ungirás com perfume e vestirás teu melhor manto. Depois irás até lá, mas não te mostrarás a ele até que tenha comido e bebido e esteja deitado para dormir. Ruth ouvia atentamente, tentando absorver cada detalhe. Quando ele se deitar, observa onde está, então vai, descobre seus pés e deita-te ali. Ele te dirá o que deves fazer. Ruth piscou algumas vezes. O plano era ousado. Aproximar-se de um homem no meio da noite, na solidão da eira, poderia ser interpretado de muitas formas, mas ela confiava em Noemi. Farei tudo o que disseres, respondeu. A noite caiu silenciosa sobre Belém. Ruth se preparou conforme Noemi a havia instruído. Tomou um banho, perfumou-se e vestiu um manto limpo e discreto. Ela não usava adornos extravagantes, pois não queria parecer vaidosa ou inapropriada. Seu objetivo não era sedução, mas um apelo à honra de Boaz. Quando chegou à eira, ocultou-se nas sombras, esperando pacientemente. Boaz estava ali, comendo e bebendo com seus trabalhadores, celebrando a abundância da colheita. Sua risada era forte e seu semblante demonstrava satisfação. Com o coração acelerado, Ruth observou cada movimento dele. Depois de algum tempo, os trabalhadores começaram a se dispersar. Boaz, satisfeito e cansado, escolheu um local próximo às pilhas de cevada e se deitou para dormir. Ruth esperou até que o silêncio reinasse sobre a eira. O vento sussurrava entre os feixes de trigo e as estrelas brilhavam como testemunhas, silenciosas. Ela se moveu cuidadosamente, pisando leve para não fazer barulho. Ao se aproximar de Boaz, ajoelhou-se ao lado dele, sentindo seu próprio coração martelar no peito. Com mãos trêmulas, puxou suavemente a aba do manto dele, descobrindo-lhe
os pés e deitou-se ali, aguardando. O tempo parecia se arrastar. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som do vento e pelo farfalhar das espigas ao redor. No meio da noite, um calafrio percorreu o corpo de Boaz. Ele se mexeu, procurando cobrir os pés descobertos, e então despertou. Sentou-se rapidamente confuso e olhou ao redor. Seus olhos ajustaram-se à escuridão e, para sua surpresa, havia uma mulher deitada aos seus pés. "Quem és tu?" perguntou, sua voz grave e baixa. Ruth engoliu em seco. Era a hora da verdade. "Sou Ruth, tua serva", respondeu em um sussurro. "Estende sobre tua serva a aba do teu manto, pois tu és remidor." Boaz ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ele sabia o que aquilo significava. O coração de Ruth batia forte. O que Boaz faria agora? Boaz permaneceu em silêncio por um instante. Seu olhar encontrou o de Ruth sob a luz pálida da lua. Ela permanecia ali, ajoelhada, aguardando sua resposta, com os olhos refletindo tanto coragem quanto incerteza. O significado do pedido dela era claro. Segundo a tradição de Israel, o remidor tinha o dever de resgatar a herança de um parente falecido e, em alguns casos, casar-se com a viúva para dar continuidade ao nome da família. Era um chamado à responsabilidade, à honra e à justiça. Boaz respirou fundo. "Que o Senhor te abençoe, minha filha", disse ele finalmente. "Este teu ato de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois não foste atrás de jovens, pobres ou ricos." Ele a observou por um momento, admirando sua devoção e lealdade, não apenas para com Noemi, mas também para com a própria cultura de Israel. Ruth poderia ter buscado um casamento com qualquer outro homem, mas escolheu seguir o caminho da retidão. "Agora, minha filha, não temas", continuou ele, sua voz firme e serena. "Eu farei por ti tudo o que pedires, pois todo o povo de minha cidade sabe que és mulher virtuosa." O alívio percorreu o corpo de Ruth, mas durou apenas um instante, pois Boaz fez uma pausa e desviou o olhar. Sua expressão, antes calorosa, tornou-se mais séria. "Contudo, há um problema", disse ele. "Há um parente mais próximo que eu, que tem o primeiro direito de resgate." O coração de Ruth apertou. Ela não esperava isso. Boaz não. Era o remidor mais próximo. Poderia outro homem reivindicá-la? E se esse outro não fosse tão generoso? E se ele aceitasse apenas as terras, mas não a tomasse como esposa? Boaz percebeu a mudança no semblante de Ruth e acrescentou com gentileza: "Fica aqui esta noite, e pela manhã verei o que se pode fazer. Se esse homem quiser exercer seu direito de remidor, que o faça. Mas se ele não quiser, tão certo. Como vive o Senhor, eu mesmo te resgatarei." Ruth permaneceu deitada aos pés de Boaz, como Noemi havia instruído. O sono não vinha fácil, pois sua mente girava com pensamentos sobre o futuro. O destino de sua vida dependia da decisão de um desconhecido. Boaz, por sua vez, também não dormiu facilmente. Ele sempre respeitou a lei e sabia que precisava seguir os procedimentos corretamente. Mas no fundo de seu coração, ele desejava que o outro parente recusasse. Antes que o sol nascesse, Boaz chamou Ruth. "Levanta-te antes que alguém possa te reconhecer aqui", disse ele. Não que houvesse algo desonroso entre eles, mas Boaz queria evitar qualquer falatório que pudesse manchar a reputação de Ruth. Ele sabia o quanto isso era importante para uma mulher estrangeira vivendo em Israel.
Então ele pegou seu manto e o encheu de cevada, entregando-o a Rute. Leva isso para tua sogra, disse ele. Não voltes de mãos vazias. Rute pegou a provisão e saiu rapidamente, seus passos ligeiros na direção de casa. Quando chegou, Noemi já estava acordada, esperando ansiosa pela volta da nora. Assim que Rute entrou, a sogra se aproximou. Como foi, minha filha? Perguntou ela, os olhos brilhando de expectativa. Rute contou tudo. Falou sobre as palavras gentis de Boaz, sobre o remidor mais próximo e sobre a incerteza do que aconteceria no dia seguinte. Noemi ouviu com atenção e no final sorriu de maneira serena. Espera, minha filha, disse ela. Esse homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Rute assentiu, tentando confiar nas palavras da sogra. Mas em seu coração, ela sabia que o destino estava fora de suas mãos. E se esse homem recusasse, ou pior, aceitasse? Na manhã seguinte, antes que a cidade despertasse por completo, Boaz dirigiu-se ao portão de Belém, onde os anciãos costumavam se reunir para discutir assuntos importantes. O portão da cidade não era apenas uma entrada, mas um local de decisões judiciais, onde transações e disputas eram resolvidas diante das testemunhas do povo. Boaz chegou cedo, mas não precisou esperar muito. Logo viu o homem que tinha o primeiro direito de resgatar Rute e as terras de Elimeleque se aproximando. Ele era um parente próximo, embora seu nome não fosse mencionado nas Escrituras, um detalhe que revelava o destino de seu papel nessa história. Meu amigo, chamou Boaz em um tom firme mas cordial. Senta-te aqui, quero falar contigo. O homem parou, olhou para Boaz e, percebendo a formalidade da situação, assentiu, tomando assento ao lado dele. Boaz, então, chamou 10 anciãos da cidade para que servissem de testemunhas. Quando todos estavam reunidos, ele começou. Noemi, que voltou da terra de Moabe, está vendendo a parte das terras que pertenciam ao nosso parente Elimeleque. Como és o parente mais próximo, tens o direito de comprá-las para manter a herança na família. Se quiseres resgatá-las, faze-o agora, diante das testemunhas. Mas, se não quiseres, dize-me para que eu saiba, pois depois de ti, eu sou o próximo na linha de resgate. O homem ponderou por um momento, analisando a proposta. Terra significava riqueza, sustento e prestígio. Eu resgatarei as terras, disse ele finalmente. Boaz assentiu levemente, mas ainda havia mais a ser dito. Porém, continuou ele, no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, deverás também tomar Rute, a moabita, viúva de Malom, para suscitar descendência ao nome do falecido. O semblante do homem mudou. Até aquele momento, ele via apenas um benefício material. Adquirir terras era um ótimo negócio, mas casar-se com uma viúva moabita e garantir a continuidade da linhagem do falecido implicava em responsabilidades adicionais. Ele hesitou, respirou fundo e por fim balançou a cabeça. Não posso redimi-la, disse ele, sua voz carregada de um certo desconforto, pois prejudicaria a minha própria herança. Resgata tu mesmo o direito de redenção, pois eu não posso fazê-lo. Era o que Boaz esperava. Ele permaneceu calmo enquanto o parente retirava sua sandália e a entregava a Boaz, um gesto simbólico da época para confirmar publicamente a transferência do direito de resgate. Boaz então se levantou e declarou, em alta voz, para que todos ouvissem: Vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom.
E também tomo por esposa Rute, a moabita, viúva de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que seu nome não seja apagado dentre seus irmãos e do portão de sua cidade. Os anciãos assentiram e responderam: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Que sejas poderoso em Efrata e famoso em Belém. Era um momento solene. Boaz, um homem justo e honrado, não apenas assegurava a continuidade da linhagem de Elimeleque, mas também mostrava ao povo que mesmo uma estrangeira poderia encontrar um lugar entre os filhos de Israel. Boaz partiu do portão da cidade com o coração leve. Ele cumprira a lei e agora poderia desposar Rute sem impedimentos. Enquanto isso, em casa, Rute e Noemi aguardavam notícias. O coração de Rute batia ansioso, sem saber o que Boaz enfrentaria naquela negociação. Então, finalmente, a porta se abriu. Noemi foi a primeira a notar o semblante de Boaz, e ao ver sua expressão determinada, ela compreendeu antes mesmo que ele falasse. "Está feito?" perguntou Noemi. Boaz olhou para Rute, que se levantou lentamente, buscando respostas em seu rosto. "Sim", respondeu ele com um leve sorriso. "Tu serás minha esposa, Rute." Ela suspirou profundamente, aliviada, mas ao mesmo tempo algo dentro dela sussurrou que a jornada ainda não havia terminado. Agora, nada mais os impediria. Ou será que ainda havia algo oculto? O sol nascia suavemente sobre Belém, pintando o céu com tons dourados e alaranjados. O dia havia chegado. Rute, a moabita que um dia chegou à cidade como uma viúva estrangeira sem esperança, agora se preparava para um novo começo. Boaz, o homem íntegro que a acolhera com bondade, se tornaria seu esposo diante de todo o povo. A praça principal estava tomada por amigos, vizinhos e anciãos, que haviam testemunhado toda a trajetória daquela história. Noemi, de pé ao lado de Rute, observava tudo com os olhos marejados. Ela já perdera muito na vida: o marido, os filhos, a alegria. Mas agora, ao ver Rute vestida com uma túnica simples, porém digna, pronta para se casar, algo em seu coração se acendeu. Boaz, cercado pelos anciãos, tomou a mão de Rute e declarou diante de todos: "Hoje, diante do Senhor e de vós como testemunhas, tomo Rute, a moabita, como minha esposa, para que o nome de seu falecido marido não seja apagado entre o seu povo." Os anciãos assentiram e ergueram as mãos em bênção. Que o Senhor faça esta mulher como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Que sejas poderoso em Efrata e famoso em Belém. As palavras foram recebidas com alegria. O povo de Belém sempre lembrava de Raquel e Lia, matriarcas que deram origem às tribos de Israel. A comparação não era apenas uma bênção, mas uma aceitação definitiva de Rute entre o povo escolhido. Ela não era mais uma estrangeira. O casamento foi celebrado com um banquete. Pães assados, figos, tâmaras e vinho enchiam as mesas. As pessoas dançavam e se alegravam, e Noemi, por um momento, deixou para trás as sombras do passado. Durante a festa, Noemi e Rute tiveram um momento a sós. A velha mulher segurou a mão da nora e a apertou suavemente. "Minha filha", disse. Noemi, com um olhar de ternura: "Quando chegamos aqui, eu achava que não havia mais esperança. Mas olha o que o Senhor fez." Rute sorriu, sentindo o calor do abraço de Noemi. "Tu me ensinaste a confiar, mãe, e Boaz, ele me aceitou." "O Senhor é bom, minha filha", Noemi respondeu.
Aquelas palavras ficaram ressoando no coração de Ruth. Sim, o Senhor era bom. Ele a trouxera para Belém, a colocara nos campos de Boaz, concedera-lhe proteção e agora lhe dava um lar. Mas dentro dela, um sentimento novo surgia. Algo mudaria em breve, algo maior do que ela podia imaginar. Noemi, que antes pedira para ser chamada de Mara amarga, agora olhava para o futuro com outros olhos. Ao ver Ruth feliz e protegida, sentia uma esperança diferente. Mas havia mais. Algo maior do que ela própria estava se desenrolando. Uma mulher mais velha do vilarejo se aproximou de Noemi e, com um sorriso gentil, tocou em seu ombro. O Senhor restaurou a tua casa, Noemi. A bênção que antes parecia distante está diante de teus olhos. A viúva sorriu, sentindo um arrepio percorrer sua pele. Era verdade. Mas por quê? O que ainda estava por vir? Ruth e Boaz estavam agora casados e os dias seguintes trouxeram uma tranquilidade que ela nunca havia conhecido antes. Boaz era um marido carinhoso e protetor, e Noemi parecia mais leve. Mas o destino de Ruth não era apenas encontrar um lar seguro. Havia algo maior escrito para ela, uma promessa que atravessaria gerações. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Os dias passavam lentamente e a expectativa crescia em toda a casa de Boaz e Ruth. Desde o casamento, a vida lhe sorrira com fartura e paz. A terra era generosa. Os campos de cevada e trigo se dobravam ao vento como um manto dourado, e o celeiro estava sempre abastecido. Mas nenhuma dádiva podia se comparar à que estava por vir. Quando Ruth percebeu que seu ventre começava a crescer, uma emoção profunda tomou conta de seu coração. Ela levou as mãos à barriga e fechou os olhos, sentindo a presença daquela pequena vida dentro de si. Correu até Noemi e, mal conseguindo conter a alegria, contou-lhe a novidade. Noemi parou por um instante, seus olhos marejados de lágrimas. Então levou as mãos ao rosto e soluçou, mas não de tristeza. Era gratidão. O Senhor mostrou sua bondade mais uma vez. Disse ela, abraçando Ruth com força. As mulheres de Belém rapidamente souberam da notícia e celebravam a bênção que recaíra sobre a casa de Boaz. Algumas traziam ervas e ungüentos, outras vinham apenas para dar palavras de encorajamento. Para elas, era como se a história de Ruth tivesse sido escrita pelo próprio Deus, uma história de fidelidade e redenção. Os meses avançaram e o ventre de Ruth crescia cada vez mais. As parteiras garantiam que a criança era forte e Boaz frequentemente colocava a mão sobre a barriga da esposa, sentindo os chutes do bebê. Seu sorriso era de pura admiração. Você será grande, meu filho, dizia ele, baixinho, como se o bebê pudesse ouvi-lo. Enquanto isso, Noemi se ocupava, preparando tudo para a chegada da criança. O tempo não havia apagado suas dores, mas o Senhor, de maneira silenciosa e firme, restaurava sua alma. Quando ninguém estava olhando, ela passava a mão no ventre de Ruth e murmurava orações em gratidão. Então, numa noite silenciosa, quando a lua cheia iluminava os campos, as dores começaram. Ruth agarrou o braço de Noemi, o rosto contraído de dor. Está na hora, anunciou Noemi, chamando as parteiras. O trabalho de parto foi longo e árduo. Boaz andava de um lado para o outro do lado de fora da casa, apertando as mãos em oração, ouvindo os murmúrios das mulheres e os gemidos de Ruth.
Dentro do quarto, o suor escorria pelo rosto dela, mas seu olhar permanecia determinado. Você consegue, minha filha, encorajou Noemi, segurando sua mão firme. Ruth mordeu os lábios, concentrando toda a sua força. A dor era intensa, mas em seu coração havia um sentimento de entrega, de confiança no propósito divino. E então um grito ecoou, seguido por um choro forte e saudável. As parteiras sorriram, enquanto uma delas levantava a criança para que Ruth a visse. Um menino, anunciou uma das mulheres. O alívio tomou conta do corpo de Ruth, e ela deixou as lágrimas caírem enquanto observava o pequeno ser que agora estava em seus braços. Noemi aproximou-se devagar, e quando seus olhos pousaram na criança, sua expressão se suavizou. Obed, sussurrou ela, sua voz embargada de emoção. Ruth e Boaz entreolharam-se e assentiram. Aquele seria o nome do filho. Logo, a notícia se espalhou por Belém. As ruas foram preenchidas por murmúrios e exclamações de alegria. As mulheres mais velhas vinham até a casa para abençoar o bebê e sussurravam a Noemi: o Senhor restaurou sua alegria. Veja, ele lhe deu um neto para carregar seu nome. Noemi segurava Obed em seus braços como se carregasse um tesouro. Seu olhar perdido no tempo, como se todas as dores de seu passado estivessem finalmente encontrando um propósito. Mas ninguém poderia imaginar o que o futuro reservava para aquele menino. Ele carregava um destino maior do que qualquer um podia imaginar. O tempo avançava sobre Belém, e a história de Ruth e Boaz se tornava parte da memória do povo. Mas sua herança não se perderia, pois, na casa construída sobre a fé e a justiça, um menino crescia, destinado a dar continuidade ao legado de seus pais. Obed, filho de Boaz e Ruth, desde cedo aprendeu o valor do trabalho árduo e da retidão. Observando o exemplo do pai, tornou-se um homem diligente e respeitado entre os israelitas. Alguém cuja palavra era firme e cujas mãos nunca se recusavam a ajudar o necessitado. Desde pequeno, Obed ouvia de sua mãe sobre a jornada que a trouxera àquele lugar. Ruth lhe contava sobre Moabe, sua terra natal, e sobre a decisão que mudara sua vida para sempre. A forma como ela falava de Noemi, com reverência e amor, ensinou ao menino que laços de sangue nem sempre são os mais fortes. O que une verdadeiramente as pessoas é a fidelidade e o compromisso. Meu filho, dizia-lhe Ruth em certa ocasião, com um olhar profundo. Quando perdi tudo, pensei que nunca encontraria um novo lar. Mas Deus me trouxe até aqui, e Ele nos deu uma nova história. Nunca se esqueça de que foi a bondade dele que nos sustentou. Obed guardou essas palavras em seu coração, e assim tornou-se um homem de fé, alguém que temia ao Senhor e caminhava em sua justiça. Seu nome passou a ser conhecido entre os israelitas, e sua reputação se espalhou por Belém. Quando chegou o tempo de tomar uma esposa, Obed escolheu uma mulher temente a Deus, que compartilhava de sua visão de família e fé. O casamento foi abençoado, e a casa deles se tornou um lar cheio de paz e provisão. Então veio a grande bênção, o nascimento de um filho, Jessé. O menino cresceu ouvindo sobre a história de sua família, sobre como a bondade de Deus resgatara sua bisavó de uma terra estrangeira e como a justiça de Boaz mudara o destino de todos eles. Ele aprendeu a trabalhar nos campos como seu pai, a cuidar dos rebanhos e a lidar com as dificuldades da vida com paciência e coragem.
Com o tempo, Jessé tornou-se um homem respeitado e próspero. Suas terras se expandiram, seus rebanhos cresceram e ele formou sua própria família. Deus o abençoou com muitos filhos e sua casa era cheia de vida e movimento. Seus filhos mais velhos tornaram-se homens fortes e preparados para os desafios da vida. Cada um deles recebeu tarefas importantes, seja na administração das terras, na negociação de gado ou na defesa da família contra ameaças externas. Mas havia um filho que ninguém considerava especial, o mais novo. Enquanto seus irmãos mais velhos recebiam as grandes responsabilidades e eram tratados como herdeiros do legado de Jessé, esse filho passava os dias nos campos, sozinho, cuidando das ovelhas. Ninguém prestava atenção nele. Para muitos, ele era apenas um pastor, um rapaz franzino que dedicava suas horas a tocar sua harpa sob o céu de Belém, compondo cânticos que ninguém ouvia. Mas Deus via algo diferente. Aos olhos humanos, ele era pequeno. Mas aos olhos do Senhor, ele era um rei em formação. E seu nome era Davi, um nome que mudaria tudo para sempre. O sol se punha sobre Belém, tingindo os céus de dourado e carmim. Noemi sentava-se à porta de sua casa, o olhar fixo no horizonte, onde as colinas se estendiam suavemente, como se abraçassem a cidade. A brisa da tarde trazia consigo o cheiro do trigo recém-colhido e o som distante das vozes dos camponeses que retornavam dos campos. Obed, o menino que trouxe nova vida à sua casa, brincava próximo dali, correndo atrás das ovelhas, rindo, despreocupado. Sua risada ecoava pelo pátio, misturando-se com os cantos suaves das mulheres que moíam os grãos no moinho. Noemi o observava com um sorriso discreto nos lábios, mas seus pensamentos estavam distantes. Foram anos difíceis, anos de luto e desespero, nos quais acreditou que Deus a havia abandonado. Quando perdera o marido e os filhos em Moabe, seu coração se tornara pesado como uma pedra. Retornara a Belém vazia, sem esperança, apenas acompanhada por sua nora, Rute, que se recusara a deixá-la sozinha. Mas agora, ao olhar para Obed, percebia o quanto o Senhor havia restaurado sua sorte. O menino correu até ela, seus cabelos escuros desgrenhados pelo vento. "Vovó, olhe!" exclamou, estendendo as pequenas mãos. Ele segurava um punhado de tâmaras maduras, colhidas das árvores que cresciam ao redor da cidade. "São para a senhora." Noemi pegou a fruta com carinho e passou a mão no rosto do neto. "Obrigada, meu querido. Que o Senhor te abençoe sempre." Ele sorriu e correu de volta para suas brincadeiras. As mulheres da cidade frequentemente vinham visitar Noemi, trazendo pão fresco e óleo para sua casa. Elas admiravam a forma como sua vida havia mudado. "Veja como Deus restaurou sua alegria", diziam. "Você que chegou aqui com o coração amargo, agora tem um neto que será grande entre o povo de Israel." Noemi ouvia essas palavras e, em seu coração, algo se iluminava. Ela não entendia completamente, mas sentia que havia um propósito maior se desenrolando diante de seus olhos. Os anos passaram e Obed cresceu forte e justo. Ele aprendeu com Boaz sobre o temor do Senhor, sobre a importância da retidão e sobre as histórias dos patriarcas de Israel. Seu nome era respeitado e a bênção de Deus parecia repousar sobre ele. Certa noite, sentada ao lado de Rute, Noemi suspirou profundamente. "Eu achava que minha história havia acabado quando perdi Elimeleque e meus filhos", disse ela, sua voz carregada de emoção.
Mas agora percebo que o Senhor nunca me abandonou. Ruth pegou suas mãos e sorriu. Ele nos guiou até aqui, mãe. Nada foi em vão. Naquela noite, Noemi dormiu com um coração leve. Os anos passaram e Obed se tornou pai. Seu filho, Jessé, carregava o mesmo brilho nos olhos que o avô. Ele cresceu ouvindo as histórias de seus antepassados e se tornou um homem forte, respeitado entre os anciãos. Mas o maior mistério ainda estava por vir. Jessé teria um filho, cujo nome ecoaria por toda a terra, e Davi, um nome que mudaria tudo para sempre. O vento soprava suavemente sobre as colinas de Belém, carregando consigo o aroma dos trigais maduros e o murmúrio distante dos pastores que conduziam seus rebanhos. As ruas de pedra estavam banhadas pelo brilho dourado do sol poente e o povo se reunia às portas da cidade, compartilhando histórias que atravessavam gerações. Entre elas, havia uma história que nunca era esquecida. Uma história de perda, amor, fidelidade e redenção. Noemi, agora idosa, sentava-se sob a sombra de uma tamareira, observando as crianças brincarem ao longe. Seu olhar pousou sobre Obed, já um homem feito, carregando seu filho nos ombros. A cena lhe trouxe um calor profundo ao peito. Quem poderia imaginar que daquela dor devastadora nasceria uma linhagem que seria lembrada por todas as gerações? Ela fechou os olhos por um momento e voltou no tempo. Lembrou-se da fome que assolou Belém e a forçou a partir para Moabe. Lembrou-se do amor que seus filhos encontraram em terras estrangeiras e da tristeza de enterrá-los antes mesmo de lhes ver filhos. Lembrou-se da amargura que a consumia ao retornar a Belém, certa de que Deus havia se esquecido dela. Mas agora, olhando para a família que crescera ao seu redor, via que a mão do Senhor estivera sobre ela o tempo todo. Ruth, sua amada nora, permanecera ao seu lado quando todos os outros haviam partido. Uma moabita, uma estrangeira, uma mulher que poderia ter refeito sua vida em sua própria terra, mas que escolheu seguir uma sogra viúva, dizendo: teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E por essa fé inabalável, Deus a honrou. O nome de Ruth não apenas fora celebrado em Belém, ele atravessaria os séculos, inscrito na linhagem do maior rei de Israel, Davi. E além disso, seu nome seria gravado para sempre nas Escrituras, pois dela viria, séculos depois, aquele que redimiria não apenas Israel, mas toda a humanidade. Noemi abriu os olhos e sorriu para Ruth, que se aproximava com um cântaro de água. A vida trouxera muitas reviravoltas, mas uma coisa era certa: Deus sempre estivera escrevendo essa história com perfeição. Na praça da cidade, os anciãos contavam a história de Ruth aos jovens, relembrando como Boaz, o homem justo, a tomara por esposa e garantira seu lugar entre os filhos de Israel. Eles falavam sobre como o amor e a lealdade haviam transformado o destino de uma mulher estrangeira, como sua fé inabalável havia sido recompensada. E o que parecia uma tragédia era, na verdade, redenção divina. Se você gostou desta história, aparecerão na sua tela outros 2 vídeos com histórias bíblicas inspiradoras. Clique para assistir e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.